A paz do Senhor a todos, Shalom, sejam bem-vindos à nossa terceira aula. Nossa primeira aula e segunda aula foi a introdução das doutrinas fundamentais da fé. Agora nós vamos entrar na nossa terceira aula sobre o verdadeiro evangelho e o falso evangelho. Vamos responder algumas perguntas necessárias e vamos ver o que a Bíblia responde para nós. Ok? Então, seja bem-vindo você que me acompanha pelo YouTube. Seja bem-vindo você que me acompanha pelo Google Meet aqui na sala de aula. Fico muito feliz por você estar aqui comigo. Muito feliz mesmo. E vamos continuar, então. Vamos dar início, na verdade, né? A esse tema, o Evangelho. Porque aqui é só o começo das doutrinas fundamentais da fé. O Evangelho, ele é revelado por Deus, centralizado em Cristo e preservado na palavra. Precisa ficar muito claro isso, muito nítido. Ok? Vamos lá, ó. O Evangelho, ele é revelado por Deus, centralizado em Cristo e preservado na palavra. Está dentro da Bíblia. Ok? Por mais que o homem tente fazer algumas mudanças. Seja bem-vinda, irmã Lucinéia. Seja bem-vinda novamente. Seja bem-vinda, né? De novo, né? Mais de novo, junto. Então, vamos lá. O Evangelho, ele é revelado por Deus, centralizado em Cristo e preservado na palavra. Isso é muito importante guardar isso, compreender essa realidade. Hoje, mais do que nunca, precisamos responder uma pergunta essencial. Uma pergunta, não. 3 perguntas essenciais. Primeira pergunta é: aonde está o verdadeiro evangelho? Precisamos perguntar isso para nós mesmos. Onde ele está? Quem o revelou? Ele foi criado para ser melhorado, adaptado, atualizado? Precisamos perguntar isso para a palavra. Palavra, onde está o verdadeiro evangelho? Palavra, quem revelou o evangelho? Ela precisa ser a palavra? O evangelho precisa ser melhorado, adaptado, atualizado? Porque o que mais nós vemos hoje é a adaptação para o evangelho. Ele precisa de ajuda, né? Hoje eu acho que tem muita gente aí que acredita que ele precisa de ajuda. Vou te dar um exemplo para você. Vou te dar um exemplo. Uma certa denominação, eu assisto algumas coisas aqui, evito, né? Mas de vez em quando eu assisto. Fazendo propaganda de uma festa caipira evangélica, cristã. Fazendo propaganda. E eu não consegui diferenciar uma empresa de marketing de uma igreja. Não consegui ver a diferença, não. Era muito clara. Aí eu fiquei olhando, não, você venha, vai ter churrasco. Eu fiquei olhando aquilo. Eu falei, gente, então agora Deus precisa de ajuda. Porque lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus deixa bem claro, né? Lá em João 10, e João 8 e João 10, ele fala isso. Ninguém vem até a mim se o Pai não trouxer. Principalmente quando, não me lembro qual outro evangelho, se não me engano, de Marcos, quando os discípulos vão levar até eles alguns homens gregos. Ele repete essa frase. Então, Deus agora precisa de ajuda. Deus precisa de festas para poder trazer as pessoas. Deus agora vai instrumentalizar a festa. Ele não é autossuficiente para fazer isso, para conduzir as pessoas até Cristo. É algo a se pensar, né? Vamos continuar, então. Gálatas, capítulo 6, do versículo 1 ao 7. A versão que eu vou usar aqui, eu não gosto muito dela.
É a MVI, Nova Versão Internacional. Não gosto muito dela, não. Nem te aconselho a usar ela. Mas para evangelismo, dá para você pegar alguns textos dela e usar, porque deixa bem mais fácil de entender. Tá bom? Vamos continuar. Gálatas 1, capítulo 1, versículo 6 a 7. Estou admirado que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então, Paulo deixa muito claro para nós: o evangelho pode ser pervertido, tá? Que pode ter outro evangelho, e no mesmo tempo ele deixa muito claro que só existe um evangelho padrão original, e esse vem de Deus. Deixa muito claro. Então, olha só, já começamos bem, né? Paulo alerta que pode haver outro evangelho, que existe outros, como existe outros Cristos. Irmãos, olha, um dia, sabe o que eu vou fazer? Um dia, quando eu tiver um discipulado bom, olha, eu vou dar um estudo, vai demorar um ano, sério, vai demorar um ano, mas eu vou dar um estudo que quem terminar comigo não vai ser enganado fácil, não. O problema, eu não quero que você conheça a palavra, o evangelho, a palavra. Quero que você conheça e não seja enganado. São duas coisas bem legal a se pensar. Eu posso conhecer e ainda não ter a capacidade para discernir e assim ser enganado. Entendeu? Vamos dar um exemplo para você. Eu fui muitos anos técnico em produção de cabeleireiro, minha profissional, cosmético. Eu sei pegar um produto e eu sei que ele é de verdade. E eu sei pegar um produto e reconhecer que ele é falso. Mesmo que a embalagem seja tudo certinho. Até os ingredientes pode ser parecido. Porque no Brasil pode-se mudar 2 a 3 ingredientes um produto. Pode mudar no Brasil. Entendeu? Então, eu sei dizer para você, ó, esse aqui é, esse não é. E eu ainda vou fazer isso ainda. Vai demorar. Vai ser um curso muito extenso. Mas eu ainda vou fazer isso. Mas vamos continuar. O único evangelho, ele é revelado por Deus. Toda obra começa em Deus. Toda. Tá? O evangelho, ele não é humano. Ele não é criação humana. E como ele veio de um Deus perfeito, ele não precisa de adaptação. Ele não precisa de arranjinhos. Evangelho significa boas notícias. Tá? Mas não qualquer boa notícia. Porque eu dizer para você que você vai ganhar na lota amanhã é uma boa notícia. Eu dizer para uma jovem que está lá no culto que Deus vai arrumar um homem de Deus para a vida dela é uma boa notícia. Eu dizer que ela vai entregar a vida para Jesus e vai ganhar, e vai conseguir a casa dos sonhos é uma boa notícia. Mas o Evangelho é uma boa notícia sobre a redenção em Cristo. Ela é centralizada em Cristo. Gálatas 1, 11 e 12. Quero que saibam, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado por contrário. Recebi e revelado por Jesus Cristo. Ou seja, o evangelho, ele não nasce de cultura, ele não nasce de uma igreja, ele não nasce de homem nenhum, ele nasce de Deus, é centralizado em
Cristo, e é uma notícia da redenção de Cristo. Ele é sobre Jesus. O evangelho é sobre Jesus. Você pode até pensar assim, você está assistindo pelo YouTube. Ah, mas e não é sobre arrependimento também? É, vou falar lá na frente. Lá na frente vamos ter um tópico falando sobre arrependimento. Arrependimento das obras mortas. E depois, lá no final, eu vou falar sobre o batismo do arrependimento. Esse batismo aí mentiroso que estão... banho que estão dando nas pessoas aí. Então, presta atenção, o evangelho não nasce de cultura, não nasce de igreja, não nasce de homem, ele nasce de Deus. Aonde o evangelho se encontra? O evangelho se encontra na palavra de Deus. Fora das escrituras, não existe evangelho. Tem um pastor que eu comecei a trabalhar com ele, aconselhamento, e ele me convidou para fazer umas visitas com ele. E eu fui com ele fazer umas visitas. Primeira visita, eu observando. Segunda visita, o Charles continuou observando. Terceira visita, eu falei, rapaz, não leva a Bíblia. Gente, como é que pode fazer visita e não levar a Bíblia? Tem uma coisa errada. Eu vou levar a Bíblia. Aí eu passei a levar a Bíblia. E como ele é o pastor, e eu estou só acompanhando, eu tenho que respeitar, não são minhas ovelhas, não é minhas visitas, eu dou a Bíblia na mão dele. Aí ele entra, Salmo 91 ou Salmo 23? Salmo 91, Salmo 23. Salmo 91, Salmo 23. Falei, gente, o negócio tá estranho demais. É estranho. E o mais interessante é que a maioria das visitas não era de pessoa convertida, mas sempre ele convidava para ir na igreja. Ou seja, ele estava buscando convertido para a denominação de onde ele era pastor, não para o evangelho, não para Jesus. Por isso que ele não pregava o evangelho. Mas, pastor Charles, você não pregou? Não, eu só estava acompanhando. Mas questionei. Isso aí eu não perco tempo, não. Viu? Perco tempo, não. Vocês conhecem... se tem alguém que está na frente de vocês aqui que fala, sou eu. Eu falo. Vamos lá? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Preste atenção. Para que o homem seja preparado e apto para toda boa obra. Você quer estar preparado para pregar o evangelho? Você quer estar preparado para isso? Então, o que você tem que fazer? Ir para a Bíblia. Você quer estar preparado? Você quer estar apto para pregar? Você quer estar apto para falar do amor de Deus? Vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia. Você entende isso? Vai para a palavra. É simples o negócio. É simples. Tá? É simples. É simples. A palavra, ela tem tudo. Tá tudo nela. Não precisamos ficar buscando adaptações, buscando, não. Está na palavra. Está na palavra. O mínimo que eu tinha na minha época eram uns panfletinhos. Ou, muitas vezes, eu decorava alguns versículos relacionados com o evangelho. Mas encontra-se nas escrituras. Isaías 40, versículo 8. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Salmo 119, versículo 160. A soma da tua palavra é a verdade. Todas as tuas justas ordens duram para sempre. Então, o evangelho se encontra na palavra. Ele não precisa ser melhorado, ele só precisa crer. Crer no poder do evangelho.
ok? O evangelho é completo. Ele não precisa de melhoras. Judas 1, versículo 3. Amados, embora tivéssemos muitos ansiosos para escrever sobre a salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever e encorajá-los a batalhar pela fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. A palavra original aqui não é ansioso, não, viu? Porque eu não gosto muito dessa Bíblia, tá? Como tivéssemos muitos desejosos para escrever. Então, a fé foi entregue de uma vez. A revelação ela é completa, nada falta, nada precisa ser acrescentado. O evangelho foi entregue completo para a igreja. Completo. Não precisa de nada. Nada. Vamos lá? Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não muda, imutável. Provérbios 3, de 5 a 6. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ela é escudo para quem nele se refugia. Nada acrescenta a palavra dele. Do contrário, ele repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Ou seja, nada se acrescenta à palavra de Deus. Nada se acrescenta ao evangelho. O evangelho não precisa de adaptação, porque ele é eterno. Não precisa ser atualizado, porque Deus não muda. Não precisa ser melhorado, porque ele é perfeito. Ele é centralizado em Cristo. O que estão fazendo hoje, eu posso dizer para você, não é nada mais de querer ganhar dinheiro, arrancar dinheiro das pessoas. É o que estão fazendo hoje. Bar gospel. Isso é absurdo. É o cúmulo do absurdo. Então, irmã Sandra, uma pergunta: o que seriam essas adaptações? Jesus te ama. Vou pregar o evangelho para mim e falar para a irmã, Jesus te ama. É uma adaptação do evangelho. Não, ele ama, é fato. Só que eu tirei uma parte dele, eu adaptei ele. Jesus te ama, mas tem que se arrepender. Tem que abandonar seus pecados. Tem que confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. E Senhor. Então, o evangelho adaptado, mudado. Um dia eu estava no culto, o pastor mostrou uma menina lá no fundo e falou: olha, Deus vai te arrumar um marido, um homem de Deus. Você não quer aceitar Jesus? Ela correu para frente. Um evangelho adaptado. Como é que Jesus começa o evangelho? Marcos 1,15. Arrependei-vos. É chegado-vos o reino de Deus. O evangelho começa com arrependimento, com a pregação das obras mortas. Somos pecadores, imerecedores da graça. Todos os pecados instituídos dão da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há um que não peque. Romanos, capítulo 3, versículo 15 e 16. Está escrito. Aí ficamos adaptando o evangelho. Toda adaptação do evangelho, minhas irmãs, foge de Cristo. Toda adaptação do evangelho foge de Cristo. Cristo não é o centro, é qualquer outra coisa. Todo evangelho que não começa com arrependimento está errado. Totalmente errado. Totalmente errado. Mas nós vamos aprofundar mais, irmã, tá bom? Aqui é só o começo só. Tá, irmã Sandra? A gente vai aprofundar mais, a irmã vai entendendo. Vamos passar por um ponto que eu vou deixar muito específico a pergunta da irmã. Deixa bem clara a resposta a ela. Tá? O evangelho é centralizado em Cristo. 1 Coríntios 1, 23. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalos para os judeus e loucura para os gentios. Tá aí, ó. O evangelho fala de Cristo crucificado. Fala do sofrimento, da dor, do que ele sofreu para salvar o ser humano. 1 Coríntios 15, 3 a 4. Pois que primeiro lhe transmiti, que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura,
foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Hoje eu estou só mostrando para você o que não é o Evangelho e o que é o Evangelho hoje. Daqui para frente, a gente vai aprofundar. Eu deixei os tópicos dos estudos, né, no grupo. A gente vai aprofundar mais. A gente vai entender melhor. Escuta só. Olha aí, ó. Moçada, presta atenção. O que é o cerne do Evangelho? O que é o centro do Evangelho? A cruz e a ressurreição. Quando eu falo a cruz, não é aquela madeira, não. É a obra da cruz. Toda vez que eu falar a cruz para vocês, não é a madeira, gente. É a obra, é quem estava nela. É a ressurreição dele. Tá? É o centro do Evangelho. Qualquer evangelho que não fala da obra da cruz e nem da ressurreição é falso. Qualquer evangelho. Qualquer evangelho que não pregue a autossuficiência de Cristo para salvar é falso. Qualquer evangelho. Momentos continua aí, irmã. Momento de, e eu vou falando aqui, tá? Paz, mamãe Sol, seja bem-vinda. Então, meus irmãos, vamos continuar aqui, ó. Vamos lá. Qualquer evangelho que não esteja centralizado na obra de Cristo e na ressurreição, não é evangelho. Não é. Romanos 5:8. Mas Deus prova seu amor para conosco, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 Coríntios 15, versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, inútil a nossa fé, como também é inútil a fé que vocês têm. Sem obra da cruz, não há perdão. Sem ressurreição, não há esperança. Então, não tem como pregar o evangelho sem falar da obra de Jesus e sem a ressurreição de Jesus. Não tem como. Tá bom? Vocês vão entender o porquê da ressurreição. Jesus não ressuscitou só porque ele é filho de Deus, não. Não, ele tem muito mais coisa atrás da ressurreição. Muito mais coisa atrás da ressurreição. Tem pérolas escondidas atrás da ressurreição. Cristo é o único caminho. Não tem outro caminho. Não tem. Irmãos, quando eu preciso fazer qualquer coisa para atrair pessoas, é o homem fazendo. Porque a Bíblia deixa bem claro, como eu já falei, quem leva as pessoas até Cristo é Deus. Jesus ele deixa bem claro, ninguém vem até mim se o Pai não trouxer. Então, se a igreja, a instituição humana, está se enchendo, lutando, porque outras coisas estão trazendo, então não é salvo, é multidão, é só comércio. E é uma palavra que vocês vão ouvir eu falar muito hoje, a instituição comercial chamada igreja. Vou bater de frente. Tem gente no YouTube que vai querer me matar. Eu vou bater de frente com isso. Com a instituição chamada igreja, comércio, indústria. E traz compradores, consumidores para dentro de si. A verdade é essa, pessoas para consumirem. Nada mais. E por isso criam um falso evangelho. Falsos, né? Porque tem um monte de falsos evangelhos. Cristo é o centro do evangelho, por quê? João 14:6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o centro do evangelho. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. 1 Timóteo 2:5. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus.
Não tem outro evangelho. Não existe qualquer coisa que foge de Cristo, da mensagem da cruz, não é evangelho. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês que me seguem pelo YouTube, as irmãs que estão comigo aqui na aula, não tem outro evangelho. Entenda. E Paulo, quem assistiu às duas aulas da introdução, Paulo fala que o objetivo é financeiro. É só olhar para isso. É só olhar para isso. Tem uma denominação aí que um casal caminha com eles até hoje, já há mais de 15 anos. Aí o rapaz ficou desempregado. Pergunto se ajudaram ele. Ajudaram nada. Ajudaram nada. Mas, pastor, como é que você sabe disso? Eu sei. Se parar para pensar, você vai descobrir o porquê que eu sei. Tá? Ajudaram nada. Porque só vem. É curso, é livro, é evento, é não sei o quê, e tem que pagar tanto, e tem que ser tanto, e é desse jeito, e é dizer das quantas. O comércio. Aí um dia uma outra irmã chegou para mim e falou para mim assim, "Ô, Charles, eu não entendo." Eu falei, o que você não entende? Não, é que tem o culto das crianças. Uma igreja grande, tem que ter 3 cultos durante o dia. Eu falei, tá, o que tem? Então, nessa igreja de culto de criança, toda a oferta que é tirada é para as crianças. Eu falei, tá, legal. O que mais? Não, o que vende lá na lanchonete durante o culto também é das crianças. Eu falei, tá. Falei, e aí? Não, mas na célula de criança a gente tem que levar as coisas, pipoca, bolacha, porque eles falam que não pode ajudar. Aí ela falou para mim assim, onde já está indo esse dinheiro? Eu falei, ó, deixa você pensar. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Deixa você pensar. Comércio. Alguém está enriquecendo. Alguém está andando de jatinho. Alguém está comendo bem. Quando as crianças comem pipoca, alguém está comendo algo melhor que pipoca. Isso aí, irmã Sandra, é o que acontece. Entendeu? É empresa. E na empresa, tá, deu? No sistema, não na empresa, no sistema é assim. Quanto mais um enriquece, mais outros ficam mais pobres. Empobrece. É fato. Isso não é evangelho. O evangelho ele liberta, ele não traz julgo. Ele não traz julgo. De maneira nenhuma. Mas, irmãos, isso não existe, irmãos. Irmão, eu sou a favor do dízimo e de oferta. Eu sou. Sim, irmão, julgo muito pesado. Olha aí. Vou te dar uma dica do falso evangelho. Jesus chega para os fariseus e fala assim, ó, os senhores da lei lá, e fala assim, ó, vocês colocam fardo sobre as costas dos outros e não querem ajudar nem com um dedo. Ó, vou te explicar, eu vou trazer português para você. Olha, vocês acusam pessoas de pecado, apontam a falha e os erros delas, mas vocês não querem ajudá-las. Vocês não querem ajudá-las. Vocês põem mais peso, mais cobrança, mais julgo sobre elas. Além de elas terem os problemas delas, vocês põem mais peso ainda. Mais julgo ainda. Tá entendendo, irmã Sandra? Tá entendendo aí, irmã Sandra? Põe mais julgo. De vez de ajudar, a gente põe mais. Vamos cobrar, mais cobrança. Jesus não. Jesus vira e fala assim, vinde a mim, todos vós, estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei.
Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E deixe seus fardos aqui. E tome do meu. Ele é leve. Sim, minha irmã, fica abalado. Mas isso não é Cristo, isso não é Evangelho. O Evangelho veio libertar. Ele não veio aprisionar. Gente, vamos ficar atento. O Evangelho ele veio para libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Como é que eu posso ser livre com jugo sobre as minhas costas? Por isso eu posso te afirmar, o Evangelho não precisa de acréscimo. O Evangelho ele vem de Deus. O Evangelho ele é revelado por Deus. O Evangelho está centralizado em Cristo. O Evangelho se encontra nas Escrituras. O Evangelho não precisa de adaptação, não precisa de acréscimo, não precisa de melhora, não precisa dessas festinhas gospel, não precisa desses bares gospel, não precisa dessas festinhas juninas gospel. O Evangelho não precisa dessas coisas. Não precisa. Ele é autossuficiente. Deus continua sendo autossuficiente para levar o homem a Cristo. Ele não precisa de ajuda. Nunca precisou e nunca vai precisar. Nunca. Nunca. Apesar de jeitinho, nunca. Nossa, eu amo ler sobre o avivamento. Eu amo ler sobre o avivamento. E eu acho interessante que os homens e mulheres que foram usados para avivamento no mundo, eles tinham uma característica: oração. O que movia o céu era a oração, era clamor, choro, lágrima verdadeira por salvação de almas. Aí Deus levava, o Espírito levava para ouvir o Evangelho. Hoje é mais fácil, né? Criar estruturas que atraem o ego humano. Não, vem cá, vamos te vender isso aqui, que isso aqui vai fazer você ganhar dinheiro. Vai ter sucesso na sua empresa. Poderás o homem ganhar o mundo inteiro, e o que dará em troca da sua alma? O que darás o homem em troca da sua alma? Romanos 1,16, meu versículo favorito, um dos meus versículos favoritos. Não me envergonhe do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, depois do grego. O evangelho que diminui a divindade de Cristo, o evangelho que ele diz para você que Jesus precisa de ajuda, ele não foi suficiente, precisa de algo a mais, que o coloca como um mero exemplo moral, ou um grande mestre, ou alguém que não tem tanto poder e precisa de ajuda, falha em ser o evangelho verdadeiro. É o evangelho falso, mentiroso, que engana. A boa notícia, o verdadeiro evangelho, é que Deus se fez homem. O Criador se humilhou, morreu, ressuscitou para nos salvar. A pregação do evangelho deve ser, acima de tudo, a pregação sobre Cristo. E ele não mudou, ele não falha, e que ele não precisa de ajuda, porque ele é autossuficiente. Ele começou a obra e ele vai terminar. Ele começou, ele vai terminar. Ele não precisa de ajuda. O verdadeiro evangelho, ele é centralizado na obra de Cristo. E ele sempre vai começar: arrependei-vos. Amém? Quero agradecer por esse momento que nós passamos junto. Que Deus abençoe as irmãs em nome de Jesus. Algumas das irmãs querem fazer alguma pergunta. Tem 5 minutos para perguntar. Se não quiser, eu vou encerrar então. Tá bom? A paz do Senhor, que Deus te abençoe
em nome de Jesus Cristo. E já vou deixar avisado, tá bom? Eu falei que ia ser segunda, terça, quarta e sábado, e sexta, segunda, quarta e sexta, mas eu vou mudar. Vai ser segunda e sexta, porque senão vai ficar muito corrido para mim. Eu sou sozinho para cuidar dos meus filhos aqui, e quarta eu já tenho outros compromissos também, e hoje ficou muito corrido mesmo. Agora à noite eu quase não parei, tá bom? E eu tenho que dar atenção para eles também, tá bom? Então peço que os irmãos me perdoem, tá? E que Deus abençoe todos vocês e uma boa noite em nome de Jesus. A paz do Senhor. Shalom para todos.